Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Aqui é o professor Igor e hoje a gente vai falar sobre o tema dos conflitos no campo da jovem República Brasileira. Vamos lá ver o que está esperando pela gente? Então, a primeira coisa que nós temos aqui para a gente falar, né, é o roteirinho da aula. Então, primeiro nós vamos falar da Guerra de Canudos, né, em que tem esse pessoal aqui. Nós vamos falar da Revolta do Contestado, nós vamos falar do cangaço, e nós vamos falar da sedição de Juazeiro e o Padre Cícero, tudo isso no Nordeste, no contexto da Primeira República, né? E vamos ver o que aconteceu, esse pessoal aí com fome, né? E com fome e olha o que aconteceu. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é que na mudança do regime, né, numa breve introdução, que a mudança no regime que o Brasil passava do império para a monarquia teve muita contradição, né, e muita contestação do novo regime. E isso aparecia toda hora no Brasil inteiro, de norte a sul, né? Tudo isso era retrato das condições sociais de quem não participava desse modelo, tá? Também é uma consequência da passagem do sistema escravista que tinha no Brasil predominantemente rural para uma mão de obra livre. Daquele pessoal que não participou, ou que era descendente de escravo, ou que já não tinha muita coisa, esse pessoal não foi introduzido como mão de obra livre, nem na lavoura, nem na indústria, né? Eles deram ênfase, por exemplo, aos imigrantes, né? E aí, esse pessoal era um pessoal que não tinha direito trabalhista, que não tinha garantia de sobrevivência, não tinha direito a voto, grande maioria analfabeto, né? Então, quer dizer que eram pessoas que nós vamos falar agora que eram totalmente fora do entendimento de cidadania, tá? Casos mais conhecidos, Canudos, Contestado, Cangaço, tá? E, e sempre vai haver um conflito com as elites oligárquicas, tá? Dentre esses, por exemplo, essa elite oligárquica, que nós falamos das oligarquias na aula passada, essas elites vão estar sempre em conflito com essa população mais pobre e esses conflitos vão sempre gerar consequências desastrosas e que muitas vezes até hoje elas estão aí no andamento da nossa república, mesmo mais de 100 anos atrás, tá? Vamos lá? Os principais conflitos. Primeiro nós vamos falar dos conflitos messiânicos, tá? Por que eles são messiânicos? Porque eles têm, além de juntar essa pobreza desse pessoal que foi alijado do mercado, desse pessoal que foi alijado das plantações, dessa população camponesa que não tinha nada, que foi buscar na fé em alguém que dizia que ter o caminho da salvação para aqueles que o seguissem, que ia tirar eles da fome, que ia tirar eles da pobreza, né? E muitas vezes existiam pessoas que davam essas diretrizes para eles. Então a gente chama de conflito messiânico, porque sempre teve o envolvimento de um líder religioso. Então juntava a fome, a seca, a não propriedade e a religião, tá? Então a gente teve Canudos, foi de 1893 a 1897, da Guerra do Contestado, tá? Teve o coronelismo religioso do Padre Cícero, tá? Em que ele atuou bastante de 1872 a 1924. Mais especificamente, nós vamos falar da sedição de Juazeiro do Norte, lá no Ceará, né? Que foi entre 13 e 14, tá? Conhecida como Trindade Messiânica. E a gente tem também o que é chamado de banditismo social, que é a questão do cangaço, que aí tem alguns elementos religiosos, mas a questão mais deles mesmos de movimentos dentro dos problemas da fome e da seca no Nordeste, tá? E inúmeros fatores levaram a essas tensões que esses conflitos messiânicos levaram, tá? A transição da monarquia para a república, como eu já falei anteriormente, a lei de terras em que o governo liberou
a compra de terras do Estado em 1850. Entretanto, essas terras só os ricos tiveram acesso. A abolição da escravidão, em que as pessoas estavam alijadas da sociedade, continuaram alijadas, mesmo sem receber salário, foram jogadas à míngua. Tá? E esses levantes populares colocaram a questão religiosa e agrária na luta por uma vida melhor, tá? E tudo isso aconteceu em lugares muito afastados. Ainda hoje são afastados, mas na época eram mais afastados ainda, né? População que era totalmente esquecida, tá? E que busca em relações que não são muito imagináveis, mas de trabalho e de religião, sonhando sempre viver numa comunidade harmônica, tá? Com a questão da posse da terra e da fé. Vamos lá? A primeira que a gente vai falar é da Guerra de Canudos, tá? A Guerra de Canudos foi talvez uma das maiores carnificinas da história brasileira. Que a gente tem alguns personagens, a gente tem algumas imagens e eu gostaria de falar sobre ela. Lá, a Guerra de Canudos, ela aconteceu de 1896 a 1897, tá? Ela é emblemática, tem filmes, tem histórias, tem e deu bastante problemas. Vamos lá. O Antônio, em 1893, o Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel, que peregrinava ali pelo interior do Nordeste, na região da tríplice fronteira dos estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco, ele se estabeleceu com alguns seguidores na antiga fazenda de Canudos, tá? Essa fazenda ficava ali à margem do rio Vaza Barris, tá? E eles fundaram uma comunidade chamada Belo Monte, lá no estado da Bahia, tá? Esse pequenino arraial, que tinha 230 mil pessoas, tá? 230 pessoas, ó, 230 mil é gigante. 230 pessoas. No final até a data da sua destruição, eles cresceram em um ano de 230 para 25 mil pessoas, tá? E lá em Canudos eles produziam, eles tinham a terra comunal, eles dividiam a produção e vendiam essa produção para cidades próximas ali da região onde eles se estabeleciam. E começou a haver um aumento de impostos, né? E como o Antônio Conselheiro ele viu que teve esse aumento de impostos, ele foi lá e arrancou o edital, né, da prefeitura da cidade, não lembro qual que era, e arrancou e queimou em praça pública e falou que a república era do demônio, que eles não podiam cobrar aquele imposto daquela altura. Pois bem, o governador da Bahia à época, o Rodrigues Lima, mandou soldado para prender ele, né? Estava tumultuando. E os policiais foram atacados e derrotados, tá? Então, Canudos começou a atrair bastante pessoa, porque o Antônio Conselheiro utilizava da fé das pessoas para que elas se juntassem, lutassem por um objetivo, buscassem uma nova perspectiva, o seu pedacinho de terra, a sua produção, vender a sua produção, dividir a sua produção entre os habitantes do local, tá? Isso foi incomodando, né? E o presidente, na época, o Prudente de Moraes, que falavam que era muito conivente com essa situação, chamavam ele na época de prudente demais, tá? Ele começou a perceber que o Beato lá, o Antônio Conselheiro, já começava a ser um incômodo, tá? Ele reclamava que a igreja sucumbiu ao Estado, do aumento do imposto, do registro civil. Antigamente só valia o registro do casamento na igreja, não precisava mais ter certidão de batismo, você tinha que enterrar os mortos em cemitérios públicos, não mais dentro da igreja. Então a separação da igreja para o Estado para eles era algo muito complicado. E a República estava recém-formada, né? Vamos lembrar que no Império a religião fazia parte do Estado, tá? E ele começou a causar problemas, a dizer coisas que o Estado não queria, e o Estado foi mandando gente para derrotar, para prendê-lo, para derrotar. Eles mandaram quatro expedições para tentar acabar com Canudos.
numa delas, aqui, os generais, né? Eles tentaram destruir e foram derrotados, não sobrou quase nada, né? E aí na quarta e última expedição, tá? Eles mandaram, eles mandaram quase 9.000 pessoas do exército, que era quase o contingente todo que o exército tinha, era 80%, para destruir Canudos, tá? No final, foram 5.000 soldados mortos e mais de 25.000 camponeses mortos. Se você perceber, sobrou mulheres, crianças, idosos, que o Estado disse que ia deixá-los sobreviver se eles rendessem, e eles foram decapitados e mortos, tá? Então, a carnificina foi gigantesca. Olha só. Então, aqui você vê como eles sendo presos. Aqui você vê a foto do Antônio Conselheiro morto, a única foto que tem. Eles cortaram a cabeça dele para verificar se ele tinha algum problema mental. Tinha um médico chamado Nina Rodrigues que via isso. Olha o nível da casa que ele tinha aqui. Aqui foi o comandante do exército corta-cabeças do Floriano Peixoto, que degolava as pessoas e morreu logo no primeiro dia do ataque a Canudos. E olha aqui a situação de pobreza, o jeito que eles foram vistos. Aqui atrás você vê os guardas que capturaram e essas pessoas foram mortas logo toda em seguida. Tinha velho, criança, tinha gente incapaz aí, né? Então, essa era a situação do Brasil, que não está muito diferente do que é hoje ainda. Na segunda coisa, a gente teve a Guerra do Contestado, que, diferentemente de Canudos, não aconteceu no Nordeste, mas aconteceu no sul do país, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, tá? Só que da mesma maneira teve o ambiente messiânico, teve o monge José Maria, tá? Então, uma conjunção de trabalho. Esse senhor aqui, o Farquhar, né? Ele. O Percival Farquhar, ele era dono da Light, ele era dono da Estrada de Ferro do Brasil, né? E ele recebeu do Estado o direito de construir uma estrada de ferro que ia de São Paulo a Porto Alegre, tá? E para isso tem que passar entre Santa Catarina e o Paraná. Ele ganhou o direito de exploração da linha férrea 15 quilômetros para a direita e 15 quilômetros para a esquerda para exploração de madeira. Isso ele fez a Southern Brazil Lumber and Colonization Company, né? E isso ele criou essa empresa em 1908. Em 1908 ele não entregou a obra que ligava Porto Alegre a São Paulo pela estrada de ferro, acabou deixando pela metade. E esses funcionários foram mandados embora. E eles foram desamparados, não tinham onde ficar. Nisso aparece esse monge aí, José Maria, tá? Em que, da mesma forma que o Antônio Conselheiro, na região onde ele vivia, também teve o aspecto messiânico, também esse pessoal estava sem terra, também esses trabalhadores, esses camponeses que moravam ali, que tiveram as suas terras invadidas para exploração de madeira pela Southern Lumber, né? Que tiveram as suas terras confiscadas para a construção da ferrovia, tá? Esse pessoal começou a ir contra as ideias do Hermes da Fonseca, tá? E esse pessoal aqui, ó, olha a cara deles aqui, bem mais pobrezinho. O Hermes da Fonseca mandou também 9.000 homens para debelar essa rebelião aí e essa rebelião não acabava, tá? 15.000 contestadores foram mortos, tá? Tiveram suas casas incendiadas, 8.000 pessoas, 8.000 casas incendiadas.
E, e aqui, ó, se você ver, tem avião, foi a primeira vez que foi usado avião da Força Aérea contra os próprios brasileiros. Só que eles não bombardeavam, né? Eles usavam o avião para fazer reconhecimento, ver onde estava esse pessoal. Foi uma guerra de 4 anos, e 4 anos com muita gente morta. Tá? O monge de Santo Agostinho morre já logo no primeiro ataque. Tá? E ele morre no primeiro ataque e, só para você ter uma ideia, tem a menina Maria Rosa, né, conta-se na época, que ela tinha visões. Ela é uma menina de 15 anos que tinha visões do monge José Maria, que eles iam salvá-lo, que eles iam salvá-lo, e ela comandava um exército de 20 mil homens, tá? Diz na época que ela guerreava sentada num cavalo branco, com flores na cabeça e com flores no fuzil, né? Mas o que acontece? Sempre o lado mais fraco estoura, né? Na Guerra do Contestado não foi diferente. O exército brasileiro dizimou a população mais pobre, a população negra, a população que não tinha menos recursos, sempre em detrimento a uma pessoa muito mais rica, com muito mais poder. No caso do nosso presidente Hermes da Fonseca aqui, né? De novo ele vai aparecer de novo aqui. Em compensação, esse Lord Farquhar aqui, o Sr. Percival Farquhar. Também, um outro grande problema, que também envolvendo aqui o nosso queridíssimo Hermes da Fonseca, olha só como essa pessoa era bonita, olha cada bigodão bonito, né? Que foi essa edição de Juazeiro lá no Ceará. Esse daqui é o Padre Cícero, né? Esse daqui era o Floro Bartolomeu, né? Esse daqui o Hermes da Fonseca. E esse daqui os jagunços. O padre Cícero, como coronel, ele, em junção com o Floro Bartolomeu, tinham mais de 8 mil homens armados para sua proteção lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Tá? E o Hermes da Fonseca, ele, dentro da ideia do que o Campos Salles tinha feito de política dos governadores, em que os governadores aceitavam, para se manter no poder, eles colocavam os coronéis que detinham o poder local. No Ceará não era diferente, tá? O presidente Hermes da Fonseca, ele instituiu, quando ele entrou, uma política chamada Política de Salvação Nacional. E ele decide tirar dos postos, dos governos dos estados, as elites que comandavam o Brasil até então. Tá? Ele quis trocar as elites, ele acabou ele foi um rompimento da política do café com leite, né? Da antiga política café com leite. E ele tira do governo do estado, do Ceará, o Nogueira Scioli. O Nogueira Scioli, de 1878 a 1912, tinha sido 6 vezes governador do estado lá no Ceará. Tá? E ele achava que eles eram corruptos e ele queria debelar esse banditismo nordestino. Tá? E ele nomeia o Franco Rabelo como governador. E esse Franco Rabelo, para cortar essa oligarquia do Scioli, que dividia o poder entre o padre Cícero e o Floro Bartolomeu com o governo do estado, para não haver conflitos, o padre Cícero e o Bartolomeu no interior do Ceará e o Scioli na região litorânea, tá? O governador Franco Rabelo, ele tenta destruir essa estrutura, tá? Acontece o seguinte, essas forças se debelaram contra o Franco Rabelo e contra o Hermes da Fonseca, tá? E eles decidiram separar Juazeiro do Norte do estado, como novo estado, tá? E a questão do Padre Cícero, que era visto como milagreiro, que era visto como uma pessoa que levava as ideias ali, que conversava, que ajudava de certa maneira a população do Cariri, ele tinha muito poder político, né?
E politicamente, quem agia para ele era o Floro Bartolomeu, esse daqui, ó, esse simpático bigodudo aqui, tá? Então, em março de 1914, 8 mil jagunços, olha só, ele conseguiu 8 mil homens armados e marchar até Fortaleza para depor o governador de estado. Nisso, o Hermes da Fonseca reclama, mas é obrigado a fazer uma nova religião e o padre Cícero vira vice-governador do estado, tá? Então, essa visão como ele era visto como milagreiro, mas o padre Cícero, por exemplo, ele não tinha respaldo do Vaticano, porque o Vaticano achava ele um charlatão, tá? Mas cada vez mais ele angariava mais fiéis, mais poder no interior do Ceará, tá? E sempre com uma ideia conservadora. Dessa forma, nessa postura do coronel, dá um pouco da mistura do que era o messianismo com o coronelismo. Nem sempre o messianismo trabalhava com os mais pobres, mas o messianismo muitas vezes também, como no caso do Padre Cícero, mobilizava esses mais pobres para a manutenção do seu poder, né? Então a igreja, a religião trabalhada em duas maneiras, para dar uma esperança para o mais pobre de lutar por sua terra, de lutar por seus direitos, e a igreja como forma de poder para a sustentação de poder de um pequeno grupo, né? E utilizar desses homens armados para a manutenção do poder. Isso é interessante? Isso acontece até hoje? Será que ainda existe isso no Brasil inteiro? Não sei. Vocês tiram as suas opiniões, tá? E também teve o cangaço, olha só, o nosso queridíssimo Lampião aqui. A cabeça dos seus companheiros foram cortados e colocados na igreja lá de Angicos, em Sergipe, né? E aqui a recompensa lá, 5 mil contos, 50 mil contos de réis. O governo do estado da Bahia premiará com 50 mil contos de réis ao civil ou militar que capturar ou entregar de qualquer modo à polícia o famigerado bandido Virgulino Ferreira, vulgo Lampião. Tá? Então o cangaço foi outro movimento importante. Tá? Quem que eram os cangaceiros? Os cangaceiros, de certa maneira, ele estava envolvido num ambiente de exclusão social, de fome, de poder local, tá? Então, o cangaço, ele é uma espécie... Esse nome foi dado a grupos armados de pessoas que perambulavam pelo Nordeste, saqueando cidade, fazenda, promovendo assalto a estabelecimento comercial, a bancos, etc, tá? E ele gerava um misto na cidade entre medo para alguns e fascínio para outros, porque às vezes distribuía um pouco do dinheiro, roubava, era aquela síndrome de Robin Hood, né? O mais conhecido desse movimento foi o capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tá? Que comandou esse bando dele aqui por mais de 20 anos, tá? Ele foi morto lá em Sergipe. E além do próprio Lampião estava a Maria Bonita aqui, sua companheira, tá? Que foi morta junto com outros 9 cangaceiros. Para ser breve, explicar um pouquinho do que foi o cangaço, tá? Os grandes problemas sociais, a seca, a falta de estrutura no sertão fez muitos verem o Lampião como um herói, tá? Porém, alguns viram como herói, outros como bandido. Tem extensa literatura de cordel falando bem e mal do Lampião, tá? Ele era uma espécie de Robin Hood mesmo, tá? Que gerou vários estudos no Brasil, até mundiais. O historiador importante Eric Hobsbawm, ele chama isso de banditismo social. Isso é, em que o cangaço pode ser visto como um movimento de transformação social, tá? Em que ele vai combater os poderosos através do banditismo, tá? E que as armas lhe são dadas para combater a dureza do sertão mesmo, tá? Então, eu fiz uma breve introdução do que nós vamos estudar e vamos encaminhar aí esses estudos para vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos e pesquisem sobre o tema, tá? Abração.